E aí, criptomarombeiros, beleza? Vamos estar dando início a mais um vídeo, né? A gente vai estar passando para vocês como que vocês utilizam suporte e resistência nas operações de trade de vocês, tá? A gente está dentro do gráfico do Ethereum. Primeira coisa que a gente vai entender é o que que é um suporte, tá, pessoal? Suporte é uma região onde o preço tende a segurar quando ele vem de uma alta para uma baixa, tá? Então, ou seja, é uma região onde o preço trava caindo, entendeu? Ele não cai a partir daquele ponto, a não ser quando ele rompe aquele suporte e volta a cair um pouco mais, tá? O que que é uma resistência? A resistência é uma região onde o preço vem de uma alta e ele toca numa região onde ele não consegue romper e ele começa a inverter a tendência, ou seja, começa a cair. Vamos estar identificando aqui já um suporte e uma resistência de cara aqui, tá? O que que acontece aqui, pessoal? O gráfico vinha, né? A gente vai traçar uma LTA aqui, ó, uma linha de tendência de alta. O gráfico vinha nessa tendência de alta, aonde ele chegou, encontrou uma região e ele não conseguiu seguir subindo e ele veio e rompeu essa LTA aqui, ó, linha de tendência de alta, tá, pessoal? É essa linha aqui. Ele rompeu ela e veio buscar uma região, ou seja, ele travou exatamente nessa região aqui. Vou fazer um ajustezinho aqui, pequenininho, né? Travou nela e o que que aconteceu com o preço? Voltou a subir. Só que ele subiu e não conseguiu retornar naquele mesmo ponto, ou seja, agora ele criou o que? Um suporte aqui e uma resistência aqui. Ele não teve força para subir além dessa região, tá, pessoal? Vamos dar um pouquinho de zoom aqui para poder ficar melhor. Aí ele veio e segurou aqui, começou a cair de novo. Tocou milimetricamente na mesma região, tá, pessoal? Olha só. Tocou aqui de novo e voltou a subir. Voltou a subir, mas não conseguiu, não teve força. Caiu de novo e deu mais um toque aqui, ó. Deu 3 toques nessa região de suporte, ou seja, essa região se tornou uma região boa para compra, tá, pessoal? Pois ele se tornou uma região de suporte. Quando ele tocou aqui, aí ele voltou a subir. Subiu, subiu até chegar nessa região aqui, pessoal. Essa região, ele se tornou uma região de resistência, ou seja, o preço não estava conseguindo romper aquela barreira. Aqui ele tocou e aqui ele tocou de novo, tá, pessoal? A gente está dentro do tempo gráfico diário. Aqui ele teve mais de uma semana de variação, tá? Onde ele não conseguiu romper aquela região e voltou a cair, buscou aquela região aqui que foi a região de suporte. Tocou nessa região de resistência e rompeu, mas rompeu sem muita força, subiu um pouquinho, lateralizou e encontrou essa região aqui de novo, ó. Pessoal, já um detalhe para vocês. Essas linhas que a gente está traçando aqui horizontal, o suporte e resistência não tem que ser exatamente uma linha, tá, pessoal? Pode ser uma região, tá? Igual a gente pode traçar aqui, ó, como essa região sendo uma região de resistência, tá? Nunca trace exatamente dentro de uma linha, porque vocês podem ficar de fora de uma operação, tá? Se vocês ficarem esperando tocar milimetricamente na linha, talvez vocês percam a operação de vocês, tanto para uma alta quanto para uma baixa, tá, pessoal? Então, ó, vamos apagar, mas vamos seguir com o mesmo raciocínio da linha, mas você já entende que o bom senso agradece em tudo, tá? É uma análise gráfica, não acontece exatamente perfeitamente uma linha que você quer que aconteça. Então são regiões de suporte e regiões de resistência. O preço foi até aqui nessa região. Um detalhe, pessoal, uma resistência quando é rompida, ela se transforma em um suporte, tá? E começou a subir aqui nesse exemplo aqui, ó, rompeu a resistência, lateralizou e subiu. Subiu, não teve força, tocou dentro da região onde é uma região de resistência e voltou a cair. Olha só que interessante que a gente tinha acabado de falar, ó. O preço veio e segurou nessa região, porque antigas resistências se tornam suportes quando ela é rompida, tá? Então ele se tornou uma região de suporte. O preço segurou e foi, tá, pessoal? O preço foi, andou, chegou dentro daquela região, deu uma rompida, mas não teve força para subir e voltou a cair, tá, pessoal? Voltou a cair e buscou essa região aqui, né? Ou seja, essa região aqui, que no momento era uma região de suporte, foi rompida. A partir do momento que ela rompe, ela se torna o que, pessoal? Uma resistência, né? Suporte, quando é rompido, se torna uma resistência, quando ele é rompido abaixo. Resistência, quando é rompida, se torna um suporte, tá? Lembre-se disso, pessoal. Sempre que há um rompimento que é suporte, vai virar resistência, tá?
e o que é resistência vai virar suporte. Beleza, pessoal? Agora dando sequência aqui, ó, um detalhe importante, pessoal. Não precisa vocês vir traçando suporte e resistência lá, por exemplo, no período lá de maio, abril de 2020. Você não precisa ir lá, suporte e resistência é dentro da região do preço. Aqui dentro, o que a gente já percebe, ó? Que há uma nova região aqui, ó, de suporte, ou seja, tá vendo essa região aqui, ó? É uma região boa para suporte. Para quem quiser comprar dentro dela, lembrando, pessoal, não é uma dica de compra nem de venda, tá? A gente está usando apenas o price action com suportes e resistências para estar fazendo as nossas operações, tá? Quem quiser comprar dentro dessa região, já sabe que aqui é uma região de suporte. Se romper essa região, ele vai vir e vai buscar esse novo suporte, que foi um suporte anterior e um suporte forte, tá, pessoal? O preço segurou legal aqui dentro dessa região. Tá, pessoal, a gente falou de suporte e resistência e um monte de coisa. Só que eu já vou adiantar para vocês, ó. O, o TradeView, ele tem um indicador aqui, ó. Se vocês entrarem dentro de indicadores, ele tem um indicador que se chama, ó. Podem tirar o print, tá? Support Resistance Channel, né? O que é esse cara aqui, pessoal? Esse cara aqui é uma função automática do TradeView que já traça suportes e resistências para você. Para quem não conseguir achar ele buscando aqui pelo nome aqui dele, ó, aquele suporte e tal, digita esse nome aqui, ó, SR. Tá vendo, pessoal? Ó, SR já apareceu no meu ali, porque eu já tinha deixado ele como favorito. SR Channel, tá, pessoal? SR Channel, vai aparecer ele aqui dentro, tá? É esse indicador, vocês não precisam nem configurar nada dele, ó. Notem que essas regiões onde a gente traçou como suporte e resistência, ó, o TradeView respeitou elas, ó. Vamos estar apagando ela, os desenhos que a gente traçou e vai ficar apenas a análise do gráfico, tá? Então o que acontece? Esse indicador aqui ele já traçou regiões de suporte e regiões de resistência para você automaticamente. Como eu falei, notem o que ele fez aqui, ó. Ele não traçou exatamente uma linha horizontal. Ele traçou uma região como a região de resistência, resistência, suporte, suporte. Lembrando, pessoal, um detalhe importante, né? Quando tudo que está acima do preço são resistências, tá? Essas regiões. O que está abaixo são suportes. Ou seja, essa região aqui é o suporte onde ele pode vir estar tocando. Se o preço cair, ele tende a tocar nessa região. Se ele romper essa região, ele tende a vir a buscar nessa região, que é uma região boa para compra, pois é uma região onde ele deu mais de 3 toques aqui nessa queda anterior, num passado recente, tá? Essa região aqui já é uma região de resistência. Tem que haver um rompimento dela para ela se tornar um suporte novamente e o preço voltar a subir. Então, pessoal, em relação a suporte e resistência é só isso. Não é nada difícil, o TradeView faz para você. Hoje eu utilizo esse indicador aqui, ó, para traçar meus suportes e resistência, pois ele agiliza muito para a gente. Não é necessário você ficar traçando várias linhas, mas é importante você saber como que traça as linhas de suporte e resistência, para vocês estarem aplicando no trade de vocês. Beleza? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deixe seu gostei, seu comentário positivo e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam estar sendo ajudado por esse vídeo, tá, pessoal?